Olá, bom dia, bem-vindo ao Opinião Minas. O escritor Franz Kafka disse certa vez que um livro é um machado que quebra o mar de gelo em nós. E se um livro tem esse poder todo, imagine a força de uma biblioteca. Por muitos anos, era só nesses espaços que era possível fazer pesquisas e ter acesso a materiais diferentes. Hoje em dia não é mais assim, a internet está aí e reúne um número enorme de materiais. Mas como ficou a biblioteca neste contexto digital? O que vai ser dela daqui para frente? É sobre isso que a gente fala hoje. No Brasil existe uma biblioteca a cada 30 mil habitantes. É pouco, viu? Na República Tcheca, que tem um bom índice de leitura, o número de bibliotecas por habitante é quase 30 vezes maior. Mas qual é o papel destes espaços hoje em dia? A gente conversa com Marília Paiva, que é presidente do Conselho Regional de Bibliotecas, não é isso, Marília? De Biblioteconomia. Bom dia, Marília. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Então, Marília, a gente tem aí um número pequeno de bibliotecas no país. Isso é um problema? Qual que é a análise desse? É um problema. É mais um dos índices lamentáveis que nós ainda carregamos, né? E isso é compatível com outros índices. Você pensar que a meta do nosso Plano Nacional de Educação ainda é erradicar o analfabetismo, então por aí a gente percebe como estamos atrasados. A nossa meta do Plano Nacional de Educação não é que todos tenham ensino fundamental, que todos tenham ensino médio, é que todos sejam alfabetizados. Então, olha onde nós estamos, né? Então, esse índice das bibliotecas é bem compatível com essa realidade ainda muito triste, né? Embora já estejamos no terceiro milênio. Pois é, hoje a gente tem uma produção de livros muito alta, né? Uma facilidade em produzir um livro, em publicar também. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente tem bibliotecas cada vez mais esvaziadas, né? Menos bibliotecas, aliás. Sim. Qual que é o papel da biblioteca hoje? Mudou? Olha, historicamente, a biblioteca, né, que vem desde a antiguidade, ela tinha a principal missão de guardar, de preservar. Então, tem os filmes com aqueles livros acorrentados, grande segurança, tinha inclusive pragas para quem roubasse livros dos mosteiros, né? Depois, com a produção cada vez maior de livros, né, a industrialização, depois de Gutenberg, a possibilidade de replicar o livro, né, grandemente, depois a industrialização que potencializou isso até o século XX, a gente passou a ter mais preocupação em organizar o conhecimento, porque uma quantidade enorme de itens de conhecimento eu precisava organizar para encontrar o que eu preciso. Então, a gente pode falar que a biblioteca já sofreu essa mudança historicamente, né? Várias Começou vezes. com essa guarda, depois organização. E hoje ela está mais preocupada com dar o acesso, em ser um lugar de acesso, porque você veja que o aumento da tecnologia, o aumento da produção de livros, o aumento agora, possibilidades infinitas das tecnologias de informação, não aumentaram os nossos índices de letramento. Então não basta, né, só o acesso, não basta a multiplicidade. Pelo contrário, continuamos precisando de professores, de bibliotecários, de um modo geral, de mediadores entre a cultura escrita e começando pelas crianças, né? As crianças, os cidadãos e todo mundo. Então a biblioteca cada vez mais ela já superou grandes transformações no mundo e permaneceu. Eu não sei de nenhum país que esteja prescindindo das bibliotecas hoje. Mesmo os mais avançados continuam abrindo bibliotecas. Se você pensar que uma universidade de ponta como a UFMG, ela assina portais de base de dados, né, de documentos científicos, de milhões de reais anualmente, e nenhuma biblioteca dela está fechando. Pelo contrário, todas precisam de mais espaço, de mais dinheiro para comprar mais acervo. Então, a biblioteca parece ser uma coisa que tem acompanhado a humanidade, não tem sinal de que a humanidade vai prescindir delas tão cedo. Pois é, falando agora do brasileiro, né? O brasileiro tem o hábito de ir à biblioteca, isso pode melhorar? Qual que é a relação dele com esses espaços? Pode melhorar. Como eu disse, voltando ao plano de educação, nós não temos ainda uma sociedade letrada, no sentido de uma sociedade que aprendeu a ler e escrever e continua sabendo usar a cultura escrita, né, para se expressar e também para conhecer informação, arte e reflexão. Então, isso ainda é necessário. E aí algumas pesquisas falam assim, o brasileiro lê pouco, etc., mas quais são as chances de ter acesso a isso que ele tem? Né, as bibliotecas escolares, muitas delas, notadamente das escolas públicas, no nosso caso as estaduais, por exemplo, não tem biblioteca.
Tem uma sala com o nome biblioteca, tem uma professora lá dentro tentando fazer o melhor possível, mas sem qualificação, sem formação. Na verdade, não tem um acervo, você tem uma sala cheia de livros. Como que uma criança, um jovem que estuda naquela escola vai ter acesso ao mundo do conhecimento, da literatura, nesse espaço? Porque informação disponível em uma sala cheia de livros, a gente já tem, por exemplo, a internet, aí, que é um espaço cheio de informação, mas é preciso fazer essa mediação que você está colocando. Isso basta? Vamos colocar um tablet na mão de todo mundo? Basta, né? Vamos passar um helicóptero jogando livro? Basta? Não. E quem que é esse profissional hoje? Como que é a formação dele? Olha, o bibliotecário, especialmente, que é o primeiro profissional, né, que deve coordenar as ações de uma biblioteca e também tem todo esse conhecimento técnico, o bibliotecário é uma profissão que já existe, ela é regulamentada já desde 62, então ela é uma profissão até antiga, ela continua existindo. Hoje em dia tem vários cursos de biblioteconomia, inclusive à distância, né, além dos físicos, além das presenciais, e esse profissional é importante, mas não é só ele. Numa biblioteca escolar, você precisa também do professor, você precisa, né, do pedagogo. As bibliotecas públicas, você pode ter uma equipe multidisciplinar para trabalhar isso, mas o bibliotecário que vai entender especialmente esse lugar, como se organiza esse lugar e que tipo de serviço esse lugar pode prestar. Porque a biblioteca, cada vez mais, ela deve ser um lugar de encontro, um lugar, inclusive, de encontrar fontes digitais. Não tem problema, não tem nenhuma incompatibilidade entre a biblioteca, mas a biblioteca ainda é um lugar. É preciso ir à biblioteca, é preciso existir uma biblioteca. Você tem como chegar na sua casa à noite e ir numa biblioteca? Não, não tem nenhuma biblioteca no seu caminho. Não tem nenhuma biblioteca fácil, ou sábado, domingo que você possa ir. Então, ela precisa existir, porque no Brasil nós ainda não chegamos ao ponto de ter, por exemplo, uma biblioteca em cada município. Ainda não temos. Que é o ideal, pelo menos, né? Pelo menos. Não temos essa realidade. Em Belo Horizonte temos 20 bibliotecas públicas, é exemplar. Mas grande parte dos municípios do Brasil não tem nenhuma. Pois é, falando na Biblioteca Pública de Belo Horizonte, uma delas é a Biblioteca Pública de Minas Gerais, que fica estadual. aqui, que é estadual, fica aqui em BH, lá na Praça da Liberdade. E a gente foi lá conhecer o Cláudio Henrique, que faz o programa Conversações, um programa de literatura aqui da Rede Minas. Ele foi conhecer esse espaço e a gente vai assistir essa reportagem. Vamos ver. Cláudio, tudo bem? Tudo bem, e você, Cláudio? Tô ótimo. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Prazer é todo meu. Obrigada. O espaço mais bonito é este nosso aqui, né? Que é Olha a modéstia. mais colorido. Mas aqui é onde começa tudo, né? Porque aqui a gente recebe as crianças e é onde você forma o leitor realmente, né? E eu sei que você é revisor de livros aqui na biblioteca, né? No setor de Braille, é isso? Sim. O foco é revisar os livros em Braille produzidos, né, no setor. Porque como que é feito? É feito o escaneamento desse livro, passa por uma revisão de livro em tinta com o livro escaneado ou digitalizado. Depois disso converte num programa para o Braille. Aí depois dessa transcrição e a impressão, né? Aí eu faço essa revisão e para depois sim dessa revisão que é impresso os livros e disponibilizado para o usuário. Bernardo, cadê você? Bernardo. Como é que você está, Bernardo? Cláudio, tudo bem? Prazer. E aí? Pois é, a Santita me disse que aqui a gente está na Mineriana. Isso. O que é a Mineriana? Pois é, a Mineriana ela faz parte das coleções especiais aqui da Biblioteca Pública, né, estadual, e é a nossa primeira coleção, que é desse acervo de coleções especiais, e a Mineriana, o que caracteriza ela são livros sobre Minas Gerais, livros de escritores mineiros. Famoso Renan, como é que você está, Cláudio? Tudo bem? Tudo bem, prazer. Renan, fala pra gente o que significa essa palavra hemeroteca. Hemeroteca é a coleção de periódicos antigos. Jornais, revistas, boletins, almanacs, anuários, toda publicação que sai com uma certa periodicidade.
Cláudio, prazer. Prazer, Cláudio. O Matheus, a Santita está me mostrando, ó, fazendo um passeio pela biblioteca com a gente. A gente estava lá no anexo 1, né? Então, mostramos um pouquinho de cada setor. E não poderíamos deixar de mostrar o setor de empréstimo do adulto, né? Me conta uma coisa, você tem uma noção de quantos exemplares que a gente tem aqui? Aproximadamente 80 mil obras. 80 mil. E a gente pode dizer que tem todos os estilos? Sim, praticamente temos todos os estilos. Literatura para empréstimo, né? O foco do setor de empréstimo adulto é literatura. Correto. Né? Mas também temos livros de várias áreas do conhecimento. Aí, bacana. Marília, biblioteca grande, aí vários setores organizados. Isso faz diferença ter uma setorização? É necessário? Claro, uma grande biblioteca, uma biblioteca de verdade, ela deve ter esses setores, né? Porque a biblioteca, a parte infantil, vai ser uma biblioteca um pouco mais barulhenta. Na biblioteca estadual, que eu conheço muito bem, onde tem amigos lá, além dos livros, tem um setor para estudo em que recebe, né, estudo em grupos, tem uma outra sala que é para estudo individual, porque o silêncio é absoluto. Tem a parte de empréstimo, que as pessoas, né, passeiam mesmo entre as estantes e escolhem, conversam, perguntam, se orientam. Então a biblioteca precisa. Tem um setor de braille maravilhoso, a hemeroteca, coleção mineriana, né, com obras raras lá da história de Minas, inclusive. O ideal seria que cada município tivesse uma biblioteca assim, pelo menos. Uma biblioteca com acervo especial sobre a sua história, sobre os seus autores, uma sala mais barulhenta, uma sala de encontros, sei lá, associação de bairros quer se encontrar, tem uma sala disponível na biblioteca. Esse é o pensamento de uma biblioteca pública de verdade. Pois é, pensando no papel da biblioteca hoje, né, transformá-las nesses espaços de encontro também é necessário, é bom para... Sim, a biblioteca deve continuar sendo espaço, porque a gente tem acesso a um monte de coisas na internet, tá? Mas o que é que nós estamos fazendo com a interação na internet, por exemplo? A gente manda vídeo no WhatsApp, xinga, responde, né, tá virando essa barbárie, mas quando que nós vamos assistir esse vídeo junto e conversar sobre eles? Pois é, Marília, vamos conversar inclusive sobre esse assunto no próximo bloco. Okay. A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Oi, estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre bibliotecas. A gente continua aqui com a Marília de Paiva, que é presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia. E agora a gente recebe também o Rafael André da Silva, que é da ONG, coordenador de projetos da ONG Um Pé de Biblioteca. Isso. Que interessante esse nome. Rafael, o que é essa ONG? Então, Um Pé de Biblioteca é uma ONG que surgiu em 2003, da inquietação de 3 amigos, que é o André, que é o atual presidente voluntário da ONG, o Caetano e o Rafael, que carinhosamente é apelidado de Mano, que infelizmente morreu devido a um câncer muito severo. E lá eles se conheceram no Rio de Janeiro, e eles começaram com um projeto que é, antes de Um Pé de Biblioteca, que é um projeto de inclusão social através do esporte, que chamava Fute Feliz, que eles implantavam escolinhas de futebol em comunidades carentes. E não satisfeitos com isso, eles queriam fazer mais, gerar mais impacto positivo na vida das pessoas. Então eles tiveram a ideia de Um Pé de Biblioteca, que aí o Pé de Biblioteca é uma ONG que apoia a implantação e a reforma de bibliotecas em comunidades carentes. Então vocês ajudam a criar ou a reformar a biblioteca que já existe ali numa comunidade. Isso. E o interessante do projeto, Marcela, é o seguinte, como nós apoiamos a implantação da biblioteca, as pessoas ficam pensando assim, vocês vão dar uma biblioteca para a comunidade. Não. Nós damos um kit com 60% que é necessário para se ter uma biblioteca, que é um kit Um Pé de Biblioteca, que é um baú maravilhoso, uma estante no formato de árvore, bem colorida. Tem papel de parede também, nós temos alguns parceiros muito legais, que é o Bombinex, que faz um trabalho muito bacana com a gente. Então, os outros 40% nós encorajamos a comunidade a buscar. Ou seja, então a parte de planejamento estratégico, tipo assim, como a biblioteca vai funcionar? A gente quer que a biblioteca fique aberta 100 anos para as crianças. Então, assim, buscamos ele, vocês vão ter que fazer um planejamento estratégico, vocês vão ter que arrumar os voluntários para ficar na biblioteca, vocês vão ter que fazer um evento de arrecadação de livros. E eles fazem até também uma planta baixa da biblioteca. Eles têm que arrumar um voluntário de arquitetura para fazer um projeto arquitetônico para eles. Então é um incentivo mesmo, né? Sim. Marília, esse incentivo falta
Ele faz diferença? O que você observa dessas Faz bibliotecas? Faz toda a diferença. A Superintendência do Estado, que tem uma diretoria de bibliotecas públicas municipais, né, ela faz também edital anual, por exemplo, para criação de bibliotecas nos municípios que não têm, ou alguns editais são para melhoria da biblioteca existente. Mas o que a gente acontece? É um problema em várias áreas no Brasil, né? A cada nova eleição, você tem que sensibilizar o prefeito eleito naquele município que precisa sim da biblioteca, precisa de mais, mesmo se tiver a biblioteca precisa melhorar, precisa ampliar, etc. Então é uma luta permanente e esses incentivos todos são muito importantes. E no caso de um pé de bibliotecas, eles vão trabalhar diretamente na comunidade, que já, né, onde floresce uma demanda e às vezes elas mesmas começam a criar uma biblioteca ali bem precariamente, mas com esse desejo de possuir uma biblioteca, né, Rafael? Sim, exatamente. Pois é, Rafael, você observa isso, né? As pessoas começam a se envolver quando a biblioteca é criada, muda aquela percepção. Sim, porque como nós engajamos a comunidade a fazer esse tipo de trabalho, nós criamos também nela um sentimento de pertencimento. Então foi o seu João lá da comunidade que pintou a parede. Então a parede vai ficar conservada, porque tem coisa da pessoa na biblioteca. Então o lindo do projeto é isso, é encorajar a comunidade a fazer essas atividades e também criar esse sentimento de pertencimento nelas, que é o mais importante. Pois é, essa sensação de pertencimento inclusive ajuda nesse problema aí de troca de gestão, né, Marília? Sim, porque se a comunidade se manifestar, né? Não, nós precisamos, não queremos que feche, pelo contrário, precisa que fique aberto mais tempo, precisa de mais espaço, de mais livro. Isso é importantíssimo, né? É um efeito que a própria biblioteca pode causar na cidadania das pessoas, né? Nesse senso de cidadania. Sim. Como é que estão as bibliotecas municipais? A gente tem problemas? Temos. Primeiro, a grande nossa questão, primeiro elas não existem como? Nós não temos ainda bibliotecas em todos os 853 municípios mineiros. A cada, né, tem essa mesma diretoria que eu já citei, a cada gestão, não só mudança de gestão estadual, mas também dos municípios, ela tem um cadastramento bianual e ela vai tentando, pelo menos, então assim, não chegamos ao 100%. Tem algumas épocas que quase chega a 100%. Aí quando muda a prefeitura tem que fazer aquele levantamento todo, umas fecharam, umas sumiram, umas se acabaram, etc. Então uma luta incrível. Nós ainda não temos a universalização. Então, para chegar à qualificação, né, ainda, claro, um município como Belo Horizonte tem 20 bibliotecas públicas, né? Estamos caminhando, mas é um município imenso, precisaria de ter até muito mais. Mas ainda não temos nem em Minas Gerais e talvez em nenhum estado brasileiro ainda tenhamos esses 100% de bibliotecas em todos os municípios. Rafael, vocês conseguem apoio de algumas empresas para implantar as bibliotecas, né? Sim. Você acha que a iniciativa privada também tem que despertar para essa função e para esse papel? Claro, com certeza. Nós temos atualmente 27 bibliotecas apoiadas no país, né? 5 dessas bibliotecas nós fizemos em parceria com o Instituto MRV, que foi um parceiro incrível. Eles apadrinharam uma biblioteca numa comunidade carente e foi aí que o nosso projeto foi viabilizado. Mas nós já fizemos também bibliotecas com o Instituto Cirela, com a Oracle em São Paulo. Então, assim, a participação do privado é imprescindível para que haja realmente uma transformação. Porque se a gente ficar dependendo só de algumas ações governamentais, nosso país é muito grande. É um país muito difícil de ser governado. Então, às vezes, as pessoas têm que tomar as ações mesmo para fazer com que as coisas aconteçam. E vocês conseguem capacitar as pessoas da comunidade para gerirem esse acervo? Que a Marília estava colocando para a gente, que é um trabalho muito importante, né? Sim. Então, quando implantamos a biblioteca numa comunidade, nós também levamos a nossa metodologia para eles. Para as pessoas que vão ficar na biblioteca. Nós fazemos cursos de capacitação para essas pessoas que ficam lá, para desenvolver mesmo nelas a ideia de que a biblioteca é um lugar lúdico e tem que ser um lugar atrativo para as crianças, porque o nosso público-alvo são crianças. Então, assim, nós, além do nosso kit e da reforma que é feita no dia, né, da inauguração da biblioteca, nós entramos também com uma metodologia. Nós fazemos curso de capacitação com as pessoas que vão ficar na biblioteca de 8 horas, e depois nós fazemos o acompanhamento. Aí a gente chega lá para a pessoa que está na biblioteca e pergunta quais são as dificuldades que você está tendo em gerir a biblioteca. Aí nós entramos com ações pontuais e mais assertivas para resolver os problemas. Marília, como é que seria uma rotina ideal numa biblioteca? A pessoa chegou lá, ela é recebida como? O que é oferecido para ela? Pois é, a biblioteca, eu acho que ela é a primeira experiência, por exemplo, uma biblioteca escolar, vai ser a primeira experiência, às vezes, de uma criança com a coisa pública.
né? Porque o que é uma biblioteca? É um acervo coletivo. A primeira ideia fantástica da biblioteca é isso. Eu não preciso comprar todos os livros que eu quero ler, porque tem um lugar onde tem esses livros todos para mmim e para todo mundo. Então, uma criança que entra numa escola e ela começa a aprender aquele lugar organizado, tem onde eu gosto de revistinha em quadrinho, elas ficam aqui. Quando eu vou ficar maiorzinho, eu gosto desse autor, ele fica aqui. O conhecimento desse mundo organizado é um conhecimento para a vida, né? E para outras bibliotecas que, se Deus quiser, essa criança vai visitar ao longo da vida. E nessa biblioteca, então, quando ele chega, ele vai ter o contato, ele vai entender que aqui eu posso pegar um livro, levar para casa, ler, sentar com meu cachorrinho, ler, contar para meu irmão, minha mãe ler, e depois eu devolvo sem pagar nada e pego qualquer um daqueles outros livros de novo sem pagar nada. Então, a primeira experiência da coisa pública, muitas vezes, o que já é uma maravilha. E a biblioteca tem que ter gente capacitada em todas as formas, não só. A biblioteca não está organizada para ela ficar linda, arrumadinha. Ela está organizada para o leitor encontrar o que ele precisa ou deseja da maneira mais fácil possível. Então, a pessoa que trabalha na biblioteca, as pessoas, tem que ser mediadores, tem que ser pessoas que acolhem e que entendem que a biblioteca, sem as pessoas ali dentro, não é nada. Ela é uma reunião de livro, é um monte distante. A biblioteca precisa que alguém escolha um livro e abra aquele livro, né? Eles estão todos ali à espera do seu leitor. De quem vai chegar. Você está falando dessa questão da coisa pública, inclusive cuidado com o livro, né? Sim. É uma coisa que a gente aprendeu muito em biblioteca, cuidar daquele livro, porque ele não é seu, não pode escrever, não pode danificar. Você vê as crianças despertando para esse cuidado? Sim, sim, muito. Elas são super curiosas, né? Criança é incrível porque é maravilhoso. Eles sonham sem medo, né? A gente agora tem várias amarras quando a gente está adulto, mas eles têm uma visão do livro que a gente, como adulto, às vezes não tem. É um jeito realmente deles viajarem, deles estarem em outro mundo, assim, se conectarem com outras pessoas. E é maravilhoso para eles. Quando a gente inaugura uma biblioteca, os olhos das crianças, assim, é maravilhoso ver a reação deles quando eles pegam um livro. E muitos deles ainda não sabem nem, mas né, nós levamos alguns livros que não tem palavras, mas tem muitas figuras, que é um livro mais tátil mesmo, para crianças, né, ver ali, começar a ter o primeiro contato com o livro. Às vezes muitas crianças não tiveram ainda nenhum contato com o livro, então nós levamos alguns livros mais táteis, assim, mais táteis, e eles começam a descobrir um novo jeito de interagir com o mundo. É muito legal. E de interagir com o outro também, né, Marília? Sim. A gente tem uma informação de que os mais novos comentam mais em postagens da internet, eles interagem mais ali naquelas conversas, aqueles fóruns. Mas é muito fácil ofender ali, porque né, quando você não tem uma relação cara a cara, tudo parece menor. É importante esse convívio no espaço da biblioteca, pode ser um jeito de ensinar? Sim, a biblioteca pode trazer esses temas e fazer uma roda de leitura, uma roda de conversa. Né, a biblioteca não é lugar de silêncio, é lugar de pronunciamentos também, porque é muito fácil. Alguém posta, eu xingo, eu curto ou não curto, etc, etc. Mas e quando eu ficar frente a frente com essa pessoa para ouvir o que ela tem a dizer? Ou a respeito de um livro, né? Hoje a gente está tendo problemas com alguns livros, né? Porque o livro é isso, o livro é aquilo. Então, por que não parar e conversar sobre esse livro? Vamos conversar sobre esse livro? Vamos conversar sobre literatura, para começar, né? Que a literatura não é um livro para você abrir e seguir literalmente. Então, assim, esse lugar de conversa, esse lugar de interação, não só dos livros que eu gostei, porque todo mundo quer falar do livro que gostou, assim como todo mundo quer falar do filme bacana que assistiu, a gente não quer trocar isso. Então, a biblioteca como esse lugar também de conversa sobre livros, sobre conhecimento, sobre literatura, sobre a vida, né, no final das contas. Deve ser esse lugar de convivência. E nós precisamos desse lugar. E nós ainda não prescindimos de espaço. De silêncio também quando for preciso, né? Em comunidades, por exemplo, a gente tem às vezes crianças que não têm espaço para estudar em casa, a biblioteca comunitária também cumpre esse papel aí. Sim, sim. Total. É um espaço de construção de conhecimento, né? Que eu acho que é mais importante ainda do que se compartilhar, de outras coisas, de outros tipos de interação, mas além de tudo uma construção de conhecimento das crianças, das pessoas que estão lá dentro. Eu acho que é muito importante. Tá certo. Então a gente vai fazer um intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta e conversa mais sobre isso. Fique aí com a gente. Oi, estamos de volta com Opinião Minas, hoje falando sobre o papel das bibliotecas hoje em dia. Marília, Rafael, a gente tem uma reportagem que a gente vai mostrar agora de uma biblioteca lá em Patos de Minas que começou a organizar o acervo de forma digital. Vamos ver o que aconteceu por lá.
Aqui na Biblioteca Municipal de Patos de Minas, são cerca de 35 mil volumes à disposição. Hoje em dia a gente está construindo um novo sistema, a gente está passando pela informatização da biblioteca, nós estamos digitalizando os livros, são aproximadamente 30 a 40 mil exemplares que a gente tem na biblioteca, incluindo infantis até o adulto, e a gente está digitalizando, está cadastrando também os leitores digitalmente também, para estar começando esse empréstimo aí através do sistema. Com tudo isso, o que se imagina é que os impressos e digitais continuarão dividindo espaço para a leitura recreativa ou nos estudos, considerando que o futuro dos livros e como serão utilizados depende somente do próprio leitor. Pois é, depende do leitor aí, né? Sim. Na biblioteca lá eles estão fazendo uma organização digital. É importante ter isso nas bibliotecas? Sim, as tecnologias são um grande aliado das bibliotecas. As bibliotecas foram uma das primeiras instituições a usarem computador para catálogos que já eram imensos, né? Isso a biblioteca nunca teve problema com a tecnologia, não. E agora, há várias questões em jogo, né? Por exemplo, a digitalização, se o livro ainda não está em domínio público, você não pode digitalizar e compartilhar, por exemplo, né? Então, tem várias questões de jogo. A tecnologia é fabulosa. Você poder transmitir para uma pessoa um livro, emprestar, né? No Kindle, você pode emprestar para uma pessoa por 15 dias, depois o arquivo volta. Isso é fantástico. Pois é, porque tem uma questão também de direitos autorais aí na internet que tem que ser pensada, né, Maria? Tem que ser, que já, né, há legislação e as coisas, não é porque está na internet ou porque se pode digitalizar, que está tudo livre, né? Tem legislação para isso tudo. Uhum. Rafael, qual que você acha que é o desafio? Porque hoje em dia as crianças muito conectadas, né? Uhum. Qual que você acha que é o desafio de fazê-las desconectar um pouquinho para pegar um livro em papel, um livro impresso? Então, esse mundo, eu estava até conversando com a Marília nos bastidores, eu participo de um outro projeto, em que as pessoas realmente elas não se veem num mundo menos tecnológico. E talvez uma solução é levar a tecnologia para dentro das bibliotecas. Por que não? Se as pessoas podem usar, tem a disponibilidade, assim, de crianças hoje em dia têm telefones, assim, muito mais complexos do que o que eu tenho. Elas sabem mexer muito mais e sabem usar as ferramentas. Mas eu acho que tem que ter alguém para orientar mesmo, assim. Eu acho que não é maléfico, assim, o uso de tecnologia dentro das bibliotecas. Muito pelo contrário, eu acho que tem muito a agregar dentro das bibliotecas e trazer realmente um novo olhar sobre a biblioteca, né? Como parceira, como construtora mesmo de um novo conhecimento dentro da biblioteca. Eu acho que é muito, muito benéfico, assim. Mas a gente tem que saber, realmente tem que ter uma pessoa lá dentro para poder orientar essas crianças. Porque às vezes o que falta é orientação. Não, assim, o uso excessivo da tecnologia. Vai acontecer. Ou às vezes até um incentivo, né, Marília? O que um pai que acha que o filho está muito no celular, muito no computador, pode fazer? Levar ele para um passeio numa biblioteca é uma ideia? Por exemplo, presenteá-lo com o livro, mas antes disso a gente sabe que uma grande mediação é o pai, desde a criança muito pequena, e aí pode ser bebê, não tem problema isso? Sente, por exemplo, e conte histórias para ele. Né? Isso já introduz a criança no mundo da leitura, no mundo da cultura letrada, que é o mais importante. Sim. Porque não importa, mesmo eu tendo um celular, ou um tablet, um computador, se eu não souber ler, eu vou ter acesso a vídeos que são resumos de resumos, muitas vezes são resumos tendenciosos, comentários, né? Muita opinião, né? E menos formação. Então, a primeira coisa é ter acesso à cultura letrada independente, ou seja, uma pessoa que seja capaz de procurar informação, ler a outra informação de outro post ou de outro site, comparar, ver por que esse está tão assim e por que esse explica de uma outra maneira a história. Então, o simples fato de ter a tecnologia ou ter um monte de livro na estante não vai fazer diferença. Se ele não for capaz de ler, em primeiro lugar, e se ele não for capaz de distinguir, né, de perceber o que viés que tem nesse livro, quem que é o autor desse site que está falando isso. Isso faz toda a diferença. Pois né? E às vezes ler um livro completo, né, Marília? Porque hoje em dia, com a tecnologia, a gente também vai nos links, Sim. se perde na leitura. Existe uma dificuldade de ter uma leitura longa, às vezes, né? Isso. A tecnologia... Livro e o espaço da biblioteca é esse lugar também de ler de forma mais concentrada. A leitura analógica, vamos dizer assim, ela é linear, né? Ela é do começo ao fim, você para. Quantos de nós já, em algum momento, parou o livro
pensou um pouquinho e voltou para o livro, né? Ele tem um tempo, nos dá um tempo a leitura, né? Essa leitura linear, vamos dizer assim, a leitura analógica. A leitura nos computadores, principalmente na internet, ela me dá um monte de links, um monte de estímulos o tempo todo. E aí você não lê todo, você já clica no estímulo, você clica na palavrinha e já vai para outra coisa. Quantas vezes você foi parar numa página que você não sabe como foi parar ali num vídeo? Como você chegou nisso? Não sei, fui clicando. Então, a gente não sabe ainda quando fará falta essa leitura demorada, essa leitura de um livro todo, de um artigo todo, porque nós estamos nos acostumando a ler pedaços. E com o negócio de a gente compartilhar, a pessoa vê a chamada, compartilha. Vê a chamada, olha só que absurdo isso. Aí eu também não assisto o vídeo e falo, nossa, é mesmo um absurdo, e já replico. Então nós não estamos lendo. E às vezes esse estímulo, esse barulho, né, que as redes sociais dão muito, depois que tem um barulho desse, ninguém vai ler uma nota explicativa que aquela editora, ou que aquele autor, ou que aquela escola deu. Porque nós estamos só ali no curtiu, replicou, curtiu, compartilhou, curtiu, ou xingou, compartilhou, né? Compartilhou, xingou. Então, assim, nós não nos estamos demorando. Você leu, às vezes a pessoa faz um comentário e fala assim, mas você leu essa reportagem, você compartilhou? Sim. Né? Então a gente não sabe onde vai chegar isso, não. Pensando em espaços comunitários, então, em pequenos bairros, né, pequenas cidades, isso ajuda muito, né, Rafael, a promover discussões mais saudáveis? Sim, ajuda muito. Porque a vida é realmente um ponto de encontro das pessoas, igual a Marília falou, e realmente a biblioteca tem que ser um ponto de encontro dessas pessoas, porque elas possam discutir coisas relevantes para elas ali. Porque às vezes a gente acha que a gente tem a solução perfeita para todas as coisas e não. A gente tem que ter uma escuta mais assertiva e empática, até para entender assim, qual que é a realidade daquela comunidade. Quando a gente vai implantar uma biblioteca, por exemplo, nós fazemos levantamento de necessidade, nós procuramos um líder local e se houver essa sinergia, aí sim nós começamos a implantar um projeto, porque tem que haver uma vontade da comunidade de ter um espaço desse. Tem que partir. Exatamente. E tem como incentivar essa vontade ou enfim, né? Dar uma forcinha aí para isso acontecer? Claro. Nós fizemos agora no mês de outubro, uma jornada pela biblioteca, que é uma gincana em formato digital, aberta a nível Brasil. Hoje nós conseguimos 180 grupos inscritos, que foi incrível. Então, durante 5 semanas, eu propus atividades para eles. Então, assim, nós, igual eu falei no início, nós damos 60% que é necessário para ter uma biblioteca e os outros 40% são atividades que eles vão fazendo. E foi incrível, a gente terminou com uma vencedora lá de Rondônia, lá de Porto Velho, que vai ser incrível implantar essa biblioteca lá, vai ser a primeira biblioteca no norte. E nós tivemos uma surpresa muito grande, assim, o terceiro colocado, o segundo colocado também vai ganhar uma doação de livros, assim, as pessoas que estavam lá na banca ficaram sensibilizadas e querem ajudar mais. Então, assim, o segundo colocado vai ganhar uma doação de livros enorme, assim, bacana pra caramba. E o terceiro colocado agora vai ganhar uma biblioteca também. A gente conseguiu um parceiro muito legal que vai também apoiar essa biblioteca numa comunidade. E para quem está num bairro, numa cidade pequena, quer começar uma biblioteca, tem como começar sozinho? Claro que tem. Vários dos projetos que participaram da jornada começaram sozinhos, assim. Esse projeto, por exemplo, que a gente vai fazer a inauguração no sábado, ele já existe há 9 anos. Então, assim, são projetos que já existem, que já são consolidados, assim, e que às vezes realmente só precisa de uma reforma. Porque já tem toda uma estrutura, já tem todo um sistema, um modus operandi. Então, é só a gente chegar lá e apoiar e dar também, claro, um curso de capacitação com a nossa metodologia. Para que seja mais interessante aquele espaço. Porque às vezes a gente vê espaços que são depósitos de livro quase, né? Tem só livros reunidos. Mas o que a pessoa tem que pensar quando ela quer abrir uma biblioteca ali na comunidade dela? O que é o diferencial que ela tem que ter? Em geral, nas comunidades se começa, porque é incrível, embora a gente tenha ainda analfabetos, nós, de certa maneira, cultuamos o objeto livro. O que é uma coisa boa, mas também é um problema. Porque geralmente, muitas vezes se começa uma biblioteca com doações, e aí as doações de livros absurdos, livros didáticos, livros muito velhos, livros inclusive inadequados à faixa etária, vamos chamar assim, que visita aquela, ou potenciais de usar aquela biblioteca. Então, na verdade, quando a gente fala do profissional bibliotecário, ele vai ser o profissional, né, que seria o ideal começar, mas é muito difícil que na comunidade comece como bibliotecário, mas em geral ele vai precisar de um bibliotecário. E aí o poder público contrata bibliotecários, as empresas privadas também contratam. Mas o bibliotecário também pode se voluntariar, né, em algum trabalho comunitário, porque um monte de livros reunidos juntos
não forma uma biblioteca. Uma biblioteca precisa de um lugar, precisa de uma organização, precisa ter serviços e produtos e precisa de ter uma equipe de pessoas, de profissionais, né, ou voluntários, ou que seja, mediando esse espaço, proporcionando ali situações de acesso à cultura letrada, aos livros, ao objeto de cultura, livros, filmes, o que for, né? O conhecimento, a arte, a reflexão que a humanidade reuniu em grande parte escrevendo. Então a gente precisa se atentar a isso e tentar fomentar esses encontros, né? Sim, de pessoas sim, que querem fazer as bibliotecas acontecerem. Sim, sim. E muita gente quer, né? Você deve, com os candidatos que aparecem para ele, você vê como as pessoas querem a biblioteca. Sim. Pois é, a gente está encerrando o programa daqui a pouquinho. Rafael, deixa um recado para quem está com essa vontade. Fale sobre a importância da biblioteca aí para quem está em casa. Sim. Nós fazemos vários trabalhos no decorrer do ano. Esse ano nós fechamos a parte da jornada pela biblioteca, mas existem vários outros trabalhos que a gente desenvolve, né, para a comunidade. E as pessoas que tiverem interesse, elas podem entrar no nosso Facebook, que é um Pede Biblioteca, mandar uma mensagem. Se houver essa sinergia e se também houver parceiros para viabilizar o projeto, nós vamos lá e implementamos a biblioteca. Mas tem que haver essa vontade da comunidade. Tá é o principal. Marília pode começar também fazendo a carteirinha numa biblioteca mais próxima e começando a frequentar, né? Sim, sim. Tá certo, gente. Muito obrigada, viu? A gente encerra por aqui. Obrigada a você pela companhia e até amanhã.